Deus abençoe os irmãos.
porque o Senhor ressuscitou. Há muitos, todos homens morrem, mas somente há um que ressuscitou. Este foi o Senhor. Meu Deus, e como isso nos traz segurança? Isso justifica a nossa fé. A nossa fé de cristão está justificada, porque a tumba está aberta lá em Jerusalém. Glória a Deus. Muitos líderes religiosos morreram, mas nenhum ressuscitou. Mas o líder da religião cristã ressuscitou. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Ajude-nos a ser mais crentes, mais fiéis, mais corajosos. Senhor, mais insistente neste caminho, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Abençoa nessa noite. Abençoa cada um dos seus filhos. Tudo será para a tua honra e a tua glória. Repreende a enfermidade. Repreende os laços de Satanás. Nós te pedimos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. O Senhor continue nos abençoando grandemente, como Ele tem nos abençoado, né? Nós tivemos uma escola abençoada com a leitura da mensagem Meu Redentor vive. Não sei se vamos prosseguir agora à noite ou não. Talvez poderemos prosseguir, talvez vamos pregar, né? Então vamos ver como que o Senhor vai determinar. Agora, irmãos, eu tenho um anúncio que eu ia colocar alguma coisa em ordem nesse culto, né? Lembrando o hino dos irmãos, muito bonito. Esses hinos eu vou levar para o programa do rádio. 21 horas na Educadora amanhã, se Deus quiser, né? Esses hinos que ficar bom assim, eu vou levar para o rádio, viu? Acho que nós vamos ter um quarteto mesmo, né, irmão Roberto? O irmão Roberto anunciou o quarteto. Eu falei, mas que coisa, tá vendo? Mas muito bom. Os irmãos pratiquem, melhorem, que isto é agradável ao Senhor. Então eu espero amanhã esses cânticos, esse hino especial, estar na programação do rádio. Quem sabe um pouco da mensagem, se houver. Agora, quantos nos visitam nessa noite? Fica de pé para nós ver os irmãos. Nos visitam, inclusive tem um irmão evangelista de uma igreja nos visitando. Assinei a carta de apresentação dele. Deus abençoe ele. Tem mais que nos visitam? Um levantou a mão. O Senhor vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos entre nós, né? Irmão de Lamar, será que o som está bom, irmão? Hoje de manhã eu sacrifiquei minha garganta. Acho que nós vamos comprar mais microfone, né? Eu acho que está precisando de abrir um pouquinho mais, para estar um pouco fechado, né? Para esses hinos assim ter mais opção. Mais opção. Se Deus quiser, nós vamos encaminhando tudo, né? Agora meu caderno está aqui. Então, irmãos, eu queria falar um pouquinho daquela ordem para nos ajudar em certas coisas. É um culto à noite, sempre o culto de domingo, a gente gosta de fazer um culto mais evangelístico, mas estas ordens da igreja, a ordem do culto,
É bom também a gente alcançar, aí ficou bom, viu, irmão de Lamar? Aí está melhor. É bom a gente alcançar mais o número de pessoas. O número de pessoas. Antes que eu me esqueça, o irmão Daniel está congregando conosco. Aproveitar e incluir isso na apresentação. Irmão Daniel, vindo de Anápolis, Goiás, com a família, mora aqui e congrega conosco. Fica de pé, irmão Daniel. Acho que nem todos ainda viram o irmão e a família. Irmão Josiel também, irmão. A família, cadê a mocinha? Então, está ali, né? Deus abençoe os irmãos, são bem-vindos entre nós. Eles vão tomar a comunhão na próxima ceia. Isto é importante, que Deus abençoe eles. Agora, então é bom fazer essas ordens, mostrar esta, né, a ordem da igreja, quando também está mais completo o número de irmãos. É sempre bom que ao chegar, irmãos, nós venhamos ao altar, oremos, e volta e se assenta no banco e vai ler a Bíblia. Nesses cultos agora eu anunciei que ia mostrar um pouquinho no vídeo do encontro em Ituverava. Está sendo mostrado os cânticos, mas isso não é sempre não. Nosso costume mesmo é de ter o solo, e as pessoas se assentam e ficam em espírito, em oração. Não se conversa dentro do santuário qualquer assunto que não seja adoração. Não se conversa. Até mesmo lá no átrio, na chegada, conforme fica conversando lá muito alto, atrapalha aqui dentro. E aquela conversa alta, e assunto vai, e assunto vem, esquece de entrar e orar no altar para Deus abençoar o pregador, abençoar o culto. Isto não deixa de não desviar um pouquinho o objetivo da reunião. Então, que nós possamos aprender isto. Amém? Outra coisa que eu queria esclarecer aos irmãos é quanto à ordem do escritório. A ordem do escritório, aqui atrás, né? Nosso escritório tem tido as portas abertas para qualquer dia de culto, qualquer hora, para atender as pessoas entram e saem com liberdade, né? Mas agora ele vai entrar numa certa ordem, né? Para começar, a porta vai funcionar. Até hoje eu não fechei, agora eu vou passar para dentro do escritório e fechar a porta, né? Ela só poderá ser aberta com a autorização do diácono aqui na frente, dizer, você pode entrar, irmão. A menos que isso, ela não vai ser aberta. Ela vai ficar fechada. E o pastor, eu vou atender as pessoas na segunda-feira, antes do culto de oração. Na sexta-feira, antes do culto de oração. Depois eu não atendo mais. Isso não é ruindade não, irmãos. Espera aí. Um dia eu fui mal entendido nisto. Isso é para o nosso bem. É para o nosso bem. Eu estive em Goiânia, depois eu falo, né? Então, na segunda-feira, antes do culto de oração, até mesmo enquanto está começando, eu posso ainda estar atendendo alguém, porque depois do culto eu vou para o programa do rádio. Terça-feira eu não vou atender as pessoas. Aí volto a atender na sexta-feira antes do culto. Depois do culto eu já não atendo mais. Aí vou voltar a atender no domingo após a escola dominical. À noite, antes do culto, nem depois do culto, eu não vou atender. Nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade. A pessoa vai esperar segunda-feira. Isso aí precisa entrar em ordem. Pastor que fica
E eu tenho observado isso tem nos causado um certo prejuízo. Então, o pastor ele precisa ficar ali em meditação antes de entrar e pregar. Tem muito problema seu que vai ser resolvido com a palavra. Se as pessoas entram antes do culto que eu vou pregar, elas me acarretam de problema. E uma coisa e outra, e uma desordem e outra, e uma levadeza que teve ali, e me lança tudo aquilo, e eu saio aqui, de repente, vocês veem. Então, não vou fazer mais isso. Eu estive no encontro de dezembro, preguei lá na quarta-feira, em Goiânia. O pastor Joaquim sentou comigo no escritório depois, ele me falou assim: eu temo que o irmão entre numa estafa profunda. Ele me falou que eu estava conversando com ele determinados assuntos. Ele disse: eu tenho um temor que o irmão entre numa estafa profunda. Ele falou: por exemplo, aquele casal que veio lá do seu campo, aqui no encontro, que eu atendi no escritório, porque as pessoas chegam lá, querem conhecer o pastor Joaquim, quer pegar na mão dele, mas entra no escritório e assenta e vão. E o pastor Joaquim é contado os minutos dele. Assim, aquele casalzinho amável, mas assenta no escritório aí, ó. Se você faz isso lá no seu campo, você ouve todo mundo, o tempo que eles querem, a hora que eles querem, você está perdido. Você vai se arrebentar. E é verdade. Eles terminam um culto abençoado, quando acaba você vai para casa estourado, porque o assunto ali. Outra hora você tem que entrar para pregar, entra o irmão, porque isso, porque aquilo, porque assim, porque e o outro vem, pastor, e minha vida, e a vida do irmão, e e eu estou lá, entrar para pregar. Quando acaba eu entro aqui, a coisa pode desviar para outro lado. Então isso aqui é para o nosso bem. Isso aqui é para o nosso bem. Então o pastor vai atender na segunda-feira antes do culto, sexta-feira antes do culto, terça-feira eu não atendo ninguém, estou de descanso. No domingo, após a escola dominical, o pastor atende as pessoas. Antes do culto à noite não, nem depois do culto à noite não. Vai chegar na segunda-feira. O diácono vai estar ali para uma pessoa, antes de entrar lá, ela vai perguntar: posso entrar lá? Às vezes tem sucedido que eu estou lá atendendo uma pessoa e entra um irmão muito conhecido, muito amigo, muito, até obreiro, auxiliar, me perdoa, irmão, né? Muito conhecido. Por favor, espera aí um minutinho, tem que parar o assunto com o irmão e atender primeiro o outro, e ele sai. Não se pode acontecer isso mais. Antes de bater na porta lá, o diácono tem que falar: pode agora entrar, irmã, a sua vez, ou tem outra esperando, tem outra. Não tem jeito, né? Teve um tempo que eu fui fazer isso, teve um diácono que se opôs e disse: isso é errado. Ele está no mundo hoje, viu? Isso é errado, tem que estar à disposição. Então, eu espero que a igreja compreenda isso e me ajude. É para o nosso bem. Amém? É para o nosso bem. Então, os dias de atender, os diáconos guardem. É segunda-feira, sexta-feira, antes do culto, e no domingo, após a escola dominical. Né? Agora, se um obreiro, um auxiliar tem uma coisa muito necessária, ele me avisa que fala: pastor, estou com tal assunto e precisava um minutinho, então é aquele assunto assim que nós temos que resolver. Aí a gente entende lá e aí eu passo a atender as pessoas. Isso para os auxiliares, as pessoas que têm assunto mais próximo, mais necessário, né? Então, irmãos, eu ia chamar alguns moços no escritório, vocês sabem disso, eu avisei isto, né? Não quero ser rude, irmãos,
Não quero ser pastor, não pode ser espancador, mas ele tem que ordenar as coisas, porque uma casa desordenada não vai adiante. Firma desordenada não vai, igreja desordenada não vai. Isso cabe ao pastor, um trabalho difícil que gela as mãos. Eu ia chamar alguns no escritório, mas só vou pedir de púlpito, né? Por exemplo, no culto da mocidade, enquanto o líder não chega, para eles não fazerem barulho com os instrumentos, nada, deixa os instrumentos em ordem para tocar, mas não faça barulhão aí com os instrumentos. Eu creio que o irmão Roberto, até por certo, já puxou a orelha de vocês com isso, né? Não faça barulhão com os instrumentos, não faça. E se for preciso, irmão Roberto, se o irmão achar que é preciso, nós vamos pedir aos diáconos para fazer uma escala, um culto da mocidade, um outro culto, outro, isso é entre eles, eles vão ver, né? Se for preciso, isso nós vamos definir, né? Então, em vez de chamar ali, o pastor está fazendo esse pedido, né? Então, irmãos, que seja um pedido, que os instrumentos fiquem em ordem aí, que não aconteça isso. Outra coisa que eu vou pedir, por favor, pelo amor de Deus, não escrevam nos bancos nem nas cadeiras. Não faça isso. Às vezes a gente pode até chamar a pessoa ali e falar para ela, como eu falei aqui no culto passado, respeita, né? Respeita. A gente pode muito bem chamar a pessoa, o moço. Então, isso não pode ser feito. Não escreva nos bancos nem nas cadeiras. Eu perguntei ao irmão, você limpou aquela cadeira? Você lixou aquela cadeira? Porque o que está escrito lá nela não é digno das pessoas ficar vendo, me lendo. Meu Deus, mas será possível? Tem que rapar o verniz da cadeira? Por favor, não escreva na cadeira, não escreva no banco. As pessoas não devem viver escrevendo em muro, escrevendo em parede, isso é baixo, é feio. Não é de pessoa decente de postura não faz essas coisas. Põe o próprio nome dele na parede, nome dele mais de alguém. Não faz isso, não. Isso não é para a pessoa que tem senso, decência, quanto mais para cristão. Não pode, ainda mais na cadeira da igreja. Vocês me escrevem na cadeira da igreja? Coisa que não é digna de ficar sendo lida aí. Por favor. Por favor, eu peço por favor, em nome de Jesus Cristo. Parem com isso, ou então vou ter que chamar os suspeitos. O que nós vamos fazer? Está ficando uma hora difícil, hora de rebeldia. A hora na face da terra é de rebeldia. Tudo rebela. Tudo rebela. Funcionários rebelam, né? Até o chefe da igreja católica pede as coisas para eles, não adianta nada, rebela tudo, né? É hora de rebeldia. É hora de rebeldia. Pouca submissão. Agora eu estava orientando uma irmã, ela me permita trazer esse exemplo com sua criança, se ela está ou não sei, porque isso é para ajudar. Mas eu estava orientando a ela, ela disse, pastor, minha criança deve estar endemoniada. Eu disse, o que ela tem, irmã? Ela pula para cima e grita e cai no chão e rola e torce. Ó, irmã, isso é para ajudar, viu? Você está ajudando o pastor a trazer ensinamento. Então ela pula, cai no chão, torce, rola, grita e não para aí, né? Eu disse, irmã, quantos anos tem? 2 anos e tanto. Né? Ela deve estar com um demônio, uma coisa.
Eu disse, não, irmã, ela está na fase da birra. Ela está no tempo da birra. Tem criança que é propícia à birra, né? Outras não, outras, tem criança que se cria com 2 surras de vara, porque a vara é bíblica. Para a sociedade de hoje, não, a sociedade de hoje, não. Você bate na criança, você põe trauma nela, põe nada. Depois quem vai pôr trauma nela é a polícia. E a polícia põe trauma mesmo, porque você tem um cacetete, né? É assim mesmo. Um dia eu vi uma polícia bater num homem, pôs a cabeça dele entre as pernas e arrochou e batia nas costas dele. Pei. Eu falei, santo Deus, vai matar. Aí põe trauma, né? Mas vara de papai e mamãe não põe trauma, não. Ou então a Bíblia seria falsa, que ela diz que a vara é para as costas da criança. A varinha fina, não é pescoção, não é tapa na cabeça, não é beliscão, não é tapão nas costas, pum. Não é isso, não. Não é gritaiada da mamãe, não é isso. É a varinha fina, que depois de 1 aviso, 2 avisos, na 3ª vez ela funciona mesmo. Isso aí arruma a criança. Agora, tem criança que ela cria com 2 surras. É uma criança moderada, de um gênio maneiro, bom. Mas tem criança, irmão, que se você não encurtar a corda dele, ele vai te dar trabalho. Depende do nascimento dele, do gênio dele, de muita coisa. Então eu falei, irmã, a criança já foi no médico? Foi. Foi examinada tudo, assim. O que o médico falou? Não, disse que ela é normal. Ela é normal. Disse, pois então, irmã, é isso mesmo, ela está na fase da birra. Como é que acontece isso? Tal hora, como é que aconteceu? Que a mamãe disse, aconteceu diante do médico. Ela queria caneta da médica, ela não deu, e ela pulou e gritou e caiu, né? Eu disse, pois então está constatado, é a tal da birra mesmo, né? É a tal da birra. Agora essa mãe, preste atenção, você está me ajudando, você está me ajudando. Então eu tive esse exemplo na minha casa, nas minhas crianças, né? Eu tenho uma criança que ela teve essa fase da birra desse jeito, cair no chão, enrolar, e a mãe não estava dando conta, a irmã Lindina não dava conta mais. Eu falei, então deixa comigo agora. Eu comecei a conversar com a criança, você não rola assim não, que você apanha, o papai te bate, a vara. Não rola assim não. E fui conversando com ela, mas ela foi continuando, aí o dia eu preparei as varinhas boas. Não é vara que você dá 2 varadinhas, fica só o toco na sua mão, não. Não é vara de flor de maravilha. Não é isso não, é uma varinha de marmelo, varinha de tamarino, varinha de leiteiro. Você bate mesmo até e ela aguenta. Olha, irmãos, parece que nós temos que descer lá no fundo das coisas e ensinar as menores, os rudimentos. Agora os papais hoje são nervosos, não tem nervo mais para corrigir criança com a vara. Por isso que nós temos o mundo do jeito que está ficando, né? Satanás atingiu o nervo da família. Aí tem mamãe que corrige o menino, ela fica pior, né? Estou morrendo. Não corrijo mais menino. Isso é o diabo, para ter uma sociedade do jeito que nós estamos tendo aí. Faz o que querem. Então, eu acho que a própria médica falou para aquela mãe, se você não dominar essa criança agora, depois você não domina ela mais. É certos casos de mocinhos que nós temos indomáveis. Pais não dominam, mamãe não domina mais, diácono não domina na igreja. Eu espero que o teto dos elevadores não sejam quebrados na próxima viagem de encontro. Eu vou pedir, em vez de chamar as pessoas.
Espero isso. Mas esses mocinhos, de uma certa maneira, indomáveis. A mãe não dá conta, o pai não dá conta mais, os diáconos não dá conta. E a coisa vai indo, é por isso, é porque ele não foi domado pequeno. Ele não teve a vara em pequeno. Ele não foi domado nessa hora da birra dele. Ele obteve o que ele quis, e fez o que ele quis, e dominou a mãe. Mas se ela impusesse o domínio com a vara e vencesse aquele estado daquela criança, pusesse ela em ordem, ele cresceria diferente. E o pastor é obrigado a ensinar isso, porque senão daqui 10 anos nós vamos ter, se tiver igreja ainda, se eu for pastor, ai. Nós vamos ter um montão de moços aí indomáveis, que não teve isso quando foi pequeno. Eu falei, não mamãe, deixa comigo. E fui conversando com ela, mostrando aí, na segunda ou terceira vez, eu peguei. Mas é preciso levantar a roupinha da criança. Bater por cima de roupa, por cima de vestidinho solto, assim, voando. E a vara, e ela encolhe um pouquinho. Tem menino que até fala, não doeu, coisa boa. Não, é de rir, irmãos, mas parece que a gente precisa pegar os pais a sentar. Infelizmente, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para sentar vocês, pais, longe das crianças e começar a ensinar essas coisas. Eu não tenho tempo para sentar os homens, um pouco separados das esposas, e ensinar para eles certas coisas. Para sentar as esposas, né, com minha esposa presente, longe dos maridos, e ensinar certas coisas para elas, que ajudaria. Então é preciso de ensinar isso, a mamãe bater no menino, senão o vestidinho fica solto assim, voando, e ela batendo em cima do vestido. Não adianta, gente. Você vai ver, eu te bati, você sabe. Ele nem importa, então com chinelão largo, pô. O menino fica safado, ele perde a vergonha. Não é preciso levantar a roupinha e falar que papai falou que ia te bater, mamãe falou que ia te bater, agora você vai apanhar, filhinho. Não, pelo amor de Deus, não, você vai apanhar agora que não tem jeito. Não, pelo amor de Deus, não, você, desta vez já é a terceira, você vai apanhar mesmo. E aí você tem que dar aquela surrinha, aquela surra, que marca o couro mesmo. Não faz mais às vezes sair uma aguinha assim no vergão. Tem que deixar vergão mesmo. E você vai ver se esse menino não vai ser traquejado. Você vai ver se ele não vai ser diferente. Olha, irmãos, isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Você vai ver se quando ele crescer, ele não é mais domável. É por isso que às vezes nós temos essas coisas. Então, prestemos atenção nisso, irmãos, para que você não sofra, não chore mais tarde. Esses pais, estas mães morrendo depois por certas coisas, às vezes foi falta de traquejo, enquanto era mais cedo. Foi falta disso. Então, por favor, não me escrevam nas cadeiras, não escreva, tem dó, não faz isso não. Parece que nós vamos demorar muito, hein? Tem dó, pastor. Mas a gente, para ensinar essas coisas, custa caro, viu, irmão? Eu queria estar pregando para vocês aqui, né? Saltando e alegrando, mas precisa dessas coisas. Precisa dessas coisas. Agora, outra coisa que eu queria dar uma alertada na igreja, depois eu vou falar do trabalho da mocidade. Ainda tem esses dois tópicos. Culto da mocidade, ordem. Então, irmãos, nós estamos prevendo assim economicamente que nós estamos entrando num beco muito apertado. Economicamente. O irmão Roberto, no culto de segunda-feira, ele estava mencionando como que está o mundo, as coisas,
a imaginação das pessoas. Nós estamos observando que economicamente nosso nível está baixando. O nível do brasileiro está baixando, o poder aquisitivo, a força financeira está ficando difícil. O nível de trabalho vai ficar ruim. E pelo que a gente nota assim, é possível que daqui para o fim do ano nós poderemos ter um tempo muito apertado, muito difícil. Não sei se depois vai melhorar ou não, eu não sei. Os governos querem que melhore, mas a gente não sabe. O que a gente pode observar é que, por certo, daqui para o fim do ano, nós vamos ter um tempo muito difícil, com um nível financeiro, nível econômico, nível de emprego, de trabalho baixando. Então eu daria um conselho como um pastor para a igreja, e eu diria: você fique firme, você não brinque, não tente fazer mudança nessa hora na sua vida, não pense em buscar melhora. Fique firme, prudente naquilo que você está fazendo, no seu emprego, trabalhe com prudência. Isso não é só porque vai ficar ruim, não. O cristão, ele trabalha no emprego com prudência, ele cumpre o horário certo e tenha cuidado, não gaste desnecessariamente. Agora muitos vão dizer: mas o que eu gasto desnecessário? Eu tenho até falta. Porque o nosso povo é pobre, é humilde. Alguém foi na igreja nossa e falou: é um povo tudo pobre. Eu falei: é mesmo. Os eleitos de Deus é assim mesmo. Alguém fala: mas eu não gasto nem o que eu preciso, né? Mas eu estou dizendo assim: se você tiver uma economiazinha, não gaste ela de qualquer maneira aí não. Segura ela, guarda, tenha prudência, tenha cuidado, gaste só o necessário mesmo. Fique alicerçado, fique pronto para, se vir crise, você está mais ou menos escorado. Não faça prestação. Para com esse negócio de comprar prestação. Não faça isso, isso desequilibra a casa, desequilibra a família. Não entre nisso nessa hora, não. Assegure sua economia, não compra isso ou aquilo que não está muito precisando, não. Compre só o que você precisar, trabalhe com prudência, procure desempenhar no seu emprego, aperfeiçoe a sua mão de obra, dê produção na firma onde você trabalha, porque as firmas estão atrás de produção. Se alguém não dá produção, ela manda embora e põe outro. E tem muitos aí para entrar, para ganhar mais barato e vai dar produção. Está assim, né, irmãos? Quem trabalha sabe que está assim. Procure aprimorar sua mão de obra, procure melhorar a sua maneira de trabalhar, desempenhar no seu emprego, fique quieto. De todas as formas, nós estamos num momento difícil. Você vai dizer: mas meu Deus, mais do que a firma me exige. Mas o que nós vamos fazer? Nós estamos nesta hora, estamos nesse momento, o Brasil está nessa condição. O que nós vamos fazer? É tomar nossa cruz e seguir, porque senão pode ficar pior ainda. Então, nós vamos observar isto, amém? Ser prudente em tudo no seu trabalho, isso também é bíblico. Isso também é bíblico. O servo, a Bíblia manda ele ser fiel, né? Isso também é bíblico. Então, irmãos, o trabalho da mocidade, eu vou até mostrar aqui um pouquinho na fita de vídeo. Glória a Deus. Senhor, nos ajude. O Senhor me ajude. Me ajude a orientar, né? Sem maltratar, sem machucar, mas me ajude a orientar e mostrar que nós não estamos brincando, não. A coisa está séria mesmo. A coisa está séria. Agora a mocidade, eles estão tendo reuniões no sábado.
O irmão Roberto está fazendo trabalho com eles. Solta a fita aí, irmão, do vídeo. Esse é o culto de ontem. Isso aqui eu quero que cada um sinta a responsabilidade. Não é o pastor Amâncio, não, é a fita da mocidade. Ela deve estar errada. Eu queria aquele ponto do irmão Roberto falando sobre por que não somos uma denominação. Isso foi ontem. Está errado? Agora nós temos como que 45 matriculados. É feita uma chamada, nós temos como que 45 matriculados. Agora, ali está passando, depois, né? Depois entra em ordem. O irmão Roberto está dizendo que tem 45 inscritos, mas nós temos um total de 50 a 60 jovens. Nós temos aqui, em Uberlândia. Viu, irmãos? Irmão, eu te falei para pôr essa fita em ordem, hein? Isso. Está bom, eu acho que já foi mostrado até o número de moços. Está bom, pode. Agora, você não achou o hino da irmã Marta, né? Está na fita, mas não achou. Eu queria apresentar isso de bom, né? De excelente. Ela não achou ali, irmã Marta. Não sei se felizmente ou infelizmente, a irmã diria, né? Não sei. Então, mas agora nós temos em torno de 50, 60 moços, mas 45 na chamada. O irmão Roberto estava falando ali, vocês estão fazendo um estudo, porque não somos uma denominação. É a mensagem do profeta, explicando por que não somos uma denominação. Isto é muito importante para os moços saberem. É muito importante. Nós tivemos uma moça que saiu da igreja e casou com um moço lá fora. O pastor foi lá e disse: irmã, mas e quando ela chegou lá, ela batizou de novo, em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O pastor chegou e disse: mas irmã, você fez uma coisa muito ruim, além de casar aí fora, você batiza de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que o batismo é em nome de Jesus. Olha aqui na Bíblia, você pisou no nome de Jesus, olha aqui, como é que o batismo é em nome de Jesus, os apóstolos. Ela regalou o olho e disse: eu não sabia. Mas eu não sabia que era desse jeito, meu Deus. Criada de menininha na igreja. Aí os pastores falam assim: o que nós estamos fazendo então?
Aí esses moços precisam aprender por que nós não somos uma denominação. Vocês viram o irmão Roberto falando? Agora, com isto aqui, irmãos, com esse trabalho dos moços, eu tenho certeza que no sábado, se vocês não vierem aqui, vocês vão gastar seus centavozinhos por aí. No Center Shop, não sei mais aonde, corre o perigo, às vezes, até do cinema. E para o jantar, o que não... Tem coisa que não faz mal. Mas com isso eu quero justificar que não é pesado vir aqui, não. Deus vai abençoar vocês. E com isso, vocês se lembram, eu estou respondendo os pais uma carta, eu sou muito relapso e a carta sumiu. Mas eu queria ler ela hoje, em nome de pais. Pastor, esta carta é em nome de pais. Nossos moços estão andando por aí, assim, nossas moças recebem galanteios pelo telefone, e moços nossos indo até para cinema. Pastor, o que fazer? Nós, os pais, estamos preocupados, em nome dos pais. Nossos moços estão sem incentivo na igreja, pastor. Não é? Então, o pastor está respondendo a carta. Às vezes parece até descortês, um pouco ruim as palavras do pastor, mas nós estamos numa hora de arrochar as coisas. Ou então o carro não canta, viu, irmão? Né? A coisa está séria, nós não estamos brincando, não. Aí o pastor está respondendo em nome dos pais. Nossos moços se encontram sem incentivo na igreja, pastor. Então, eu vou procurar incentivar. Me perdoe, irmãos, mas eu tenho que vos lembrar das coisas, porque nós somos esquecidos. Né? Vocês compreendem que isso me aperta que estrala os ossos. Aperta o pastor que estrala os ossos. Né? Então, o irmão Roberto vai seguir com esse trabalho no sábado, né, para os moços, de por que não somos uma denominação. Eu estive conversando ali com ele, e os moços vão aprender mesmo, entender por que nós não somos uma denominação. E vocês vão estudar isso, nós vamos ter a ceia agora, já acho que é o próximo domingo. Deve ser o próximo domingo, é o próximo, né? Nessa nós não vamos ter trabalho não, mas na outra, aí nós vamos ter um trabalho no domingo, antes do culto da ceia, nós vamos ter um trabalho para os moços apresentarem o que eles aprenderam de não ser uma denominação. Vocês vão chegar aqui diante, se o irmão Roberto não puder estar no domingo, ele vai preparar um moço que dê conta de se pôr aqui adiante e apresente o trabalho com o resto dos moços. O irmão que sabe qual deles vai ser. Se o irmão não puder estar. Eles vão apresentar, tanto moços como moças, vão apresentar o que eles aprenderam. Agora, quando o moço chegar aqui na frente e falar algo, ele não está pregando, não, ele está apresentando o que ele aprendeu. Quando a moça vier e falar em por que não somos uma denominação, o irmão Brana falou assim, nós aprendemos isso, ela não está pregando, não, ela está mostrando o que ela aprendeu em não ser uma denominação. Então, sem ser esta ceia, na outra, vocês estão incumbidos. Irmão Roberto, durante o mês de trabalho, ele vai escalar aqueles que vão estar na frente e dizer o que aprenderam de não ser uma denominação. Aí, para o próximo mês, o outro mês, já tem o plano para ser estudado. Agora, vocês vão cantar aqui, alegrar, viram? Né? Vão ter companheirismo e depois aprender a palavra. Depois, para o outro mês, o irmão Roberto vai ter... Ele tinha suas ideias, mas eu interrompi os seus planos e pus o meu. Para o outro mês vocês vão aprender a diferença entre a trindade e a unicidade. Alguns vão falar a respeito da trindade, defender a trindade. 3 pessoas distintas.
distinta de Deus na Bíblia. E outros vão defender a unicidade, que não é 3 pessoas, é uma só, é Jesus Cristo. Vai ser uma espécie de um debate. Aí, no outro mês, vocês já vão estar mais descontraídos, mais encorajados de estar aqui na frente, vai ser um debate. Vai ter uns que vão defender a Trindade e outros vão defender a unicidade. Uns vão defender o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outros vão defender o batismo em nome do Senhor Jesus. E aí vocês vão citar a Bíblia. E os da Trindade vai dizer, mas a Bíblia diz isso, o do batismo em nome de Jesus diz, não, mas está escrito assim, em tal lugar, em tal Bíblia. Aqui na frente, vocês vão aprender durante o mês, e no culto da ceia, vocês vão apresentar esse trabalho. Viu, irmão Roberto? Vai ser escalados que vão vir e apresentar esse quadro. Se ele não comparecer, nós vamos ler o nome dele, o irmão fulano era para estar aqui apresentando, mas ele não está, ele não veio. Bom, o pastor Joaquim está chamando os pastores lá no encontro, dizendo, pastor fulano, pastor ciclano, vão ser responsáveis pelo encontro tal. Inclusive eu estou responsável pelo o sábado de dezembro. Ele falou assim, pastor Edmar Rodrigues Siqueira, se queira, se não queira, tem que vir. A coisa, irmão, está sendo preciso de pegar mesmo. Se não pegar mesmo, aí ou fica dentro da mão ou espirra. Nós está estreitando, o caminho está estreitando. Então ele disse, Edmar Rodrigues Siqueira, se não queira, vai responder pelo sábado. Não é fácil responder por um dia de encontro nacional e até internacional. Então está assim, vai ser escalado, irmão fulano, irmão ciclano, vai estar no debate de falar se o batismo é em nome da Trindade ou é em nome de Jesus. Você vai falar que ele é em nome da Trindade, você vai falar que ele é em nome de Jesus. Vamos ver quem que vai ter mais argumento dentro da Bíblia. Porque senão depois nossos moços encontrem com alguém, eles não sabem nem pregar que o batismo é em nome de Jesus, viu? Onde é que está? Eu não sei, eu acho que é Atos, eu não sei se é Atos 2,38, que mostra que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Eu vou ver. 20 anos de igreja. Não, meu Deus, eu vou falar para vocês, minhas mãos estão geladas, viu? Está gelada. Glória a Deus. Então, irmãos, eu acho que eu mostrei tudo que eu tinha aqui. Essa diversas coisas que eu queria colocar em ordem. Agora, irmãos, me deixa falar um pouquinho do lado positivo, né? É bom ter aquele apreço. Nós estamos num tempo que Satanás tem tirado isto. Satanás tem tirado isto, né? Da igreja, principalmente a igreja que fica com a palavra, com a Bíblia. Não é fácil. Nós estamos numa hora que o lago está congelando. Isto é próprio do fim dos dias. Nós temos que ter uma luta tremenda dentro de nós para manter a fé que uma vez nos foi dada. Isso seria tirado nesta hora. Isso é próprio da hora do fim. E essas coisas sendo tiradas, nós corremos o risco até de nos entortar para coisas que não estão na palavra. A igreja, ela corre o perigo até de fugir da palavra. Agora, por isso que um trabalho assim dessa mocidade tem que ser em volta da palavra. Nós não podemos fugir da Bíblia.
porque corre o perigo de ficar buscando lenitivo. E as igrejas entraram nisso. O pentecostalismo entrou nisso, porque acabou aquele fogo do Espírito Santo. E alguém perguntou ao profeta Destera e disse: por que não se ora mais, irmão Brana, como a gente costumava orar? Ele diz: filho, o fogo do avivamento passou. O fogo do avivamento passou. E agora você tem que perseverar naquilo que te foi dado. A igreja tem que perseverar, ela tem que observar, ela tem que ter cuidado para ela não fugir da palavra, porque senão ela vai pôr festinhas no lugar da palavra, ela vai pôr arranjos e meios para atrair as pessoas, de repente ela vai pôr uma mesa de ping-pong no fundo da igreja, uma quadra de esporte, ela vai tendo que arranjar meios, é galinhada, é festa de não sei o quê, é isto, a coisa vai sendo tirada. Então nós temos que ter um punho para permanecer naquele evangelho. Você tem que perseverar. Uma das coisas que o profeta nos mostrou pela palavra de Deus, é uma das grandes coisas que um crente pode ter, é a perseverança. Mas espera aí, agora solta a fita do pastor Amâncio para mim, irmão. Solta, eu esqueci disso. Aí depois, acho que nós tomamos tanto tempo, né? Mas solta a fita do pastor Amâncio. Aí está. Nós estamos mesmo bem armados. Nós estamos bem armados. Nós precisamos reconhecer isto. Bíblias, mensagens, estudo como estas mensagens nos dá, né? Cultos, reuniões, empenho. Meu Deus, nós estamos bem armados. Você está bem armado para lutar contra o inimigo. Agora, às vezes precisa de um mestre ensinar como usar essa arma, né? Você tem uma arma poderosíssima na sua mão, mas às vezes não está sabendo usar. Essa arma é a palavra. Ela é poderosíssima, mas às vezes não está sendo usada corretamente. Não está sabendo usar, e você pode até morrer com ela, né? O profeta falou assim, que às vezes é perigoso, aquele soldado que não sabe o que ele tem na mão, ele pega a coronha da espingarda e vira para lá, né? E a boca do cano para cá e sai atrás do inimigo, né? É só o inimigo chegar e puxar o gatilho, né? Pode acontecer isso, com a arma poderosa na mão, com a coronha para lá e a boca para cá, mas que nós temos uma arma poderosa na nossa mão, nós temos. A palavra de Deus com revelação. Mas Satanás, às vezes, ele trata, irmão, de vedar os olhos das pessoas. O profeta Destera contou uma história que quando ele era menino, ele dormia numa barraca de tábua, muito pobres, né? E o frio vinha, lá nos Estados Unidos é muito frio, tem a época fria, né? Então o frio vinha e os olhos deles criavam aquele pus, né? Você fala aqui aquela remela, e lacrava o olho, ficava amarelo dele e o do irmão dele. Lacrado, e amanhecia o dia, eles não podiam ver nada, e com o olho lacrado por causa do vento na fresta das tábuas. Aí ele conta assim que a mãe dele pegava manteiga de mão pelada, é um bicho, esquentava aquela manteiga no fogo e vinha com ela quente, passava nos olhos deles e tirava aquele pus, aquela remela, e os olhos deles abriam e eles podiam ver. Ele disse assim, às vezes o Espírito Santo tem que fazer isso conosco.
O Espírito Santo está precisando que o Espírito Santo faça isso com o mundo cristão de hoje. Que o Espírito Santo venha com seu óleo quente, unte os olhos para que ele abra e veja. Glória a Deus, porque Satanás é o trabalho dele fazer isso, vedar. Vai vedando seus olhos e vai te pondo tão assim, você vai ficando tão sem prestígio em si mesmo, e se sentindo tão abatido, tão decadente, e sempre dizendo: eu não sou nada, não dou conta de nada. Na verdade, não damos conta de nada. Não sou ninguém, estou tão fraco, meu Deus, só a sua misericórdia. Mas talvez Deus teria uma palavra para nós assim: marcha! Porque junto do Mar Vermelho, o povo clamou. O povo clamou e disse: está apertado, Senhor, e agora? O mar na frente, o faraó atrás, as montanhas de lado, o que nós vamos fazer, Moisés? E Moisés clamou ao Senhor, disse: Senhor, nós estamos cercados. Sabe qual foi a resposta de Deus para o povo? Falou assim: diga ao povo que marcha. Meu Deus, que resposta! Diga ao povo que marcha, mas o mar está na frente, Senhor. Marcha! Levanta o seu pé, que para ele descer eu provenho as coisas. Às vezes é isso, mas Satanás nos põe só a clamar, e Deus está nos dizendo: marcha, segue para frente. Mas ela diz: Senhor, como que eu faço isso? O que você tem na sua mão? O que Deus pôs na sua mão? Uma vara. Mas o que Deus pôs na nossa mão? Satanás tem que se sujeitar a isso, sujeitar à palavra. Cita a palavra para ele. É onde o crente esconde do inimigo, e atrás da palavra de Deus. Jesus venceu a Satanás sempre citando o que estava escrito. Sempre dizendo para ele: está escrito. E Satanás era tão poderoso, e na verdade ele é poderoso. Depois de Deus ele é o maior. E você só poderá com ele se você estiver com Deus. Tem homem nenhum que pode com ele, mulher nenhuma pode com ele, se você não estiver com Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, porque o mundo jaz no maligno. As nações estão no maligno. Os governos estão. Isso é forte demais, mas é verdade. Satanás era poderoso, pegou Jesus, levou lá para o pináculo do templo. Você já pensou? Pegar Jesus e levar lá? O que ele pode fazer com você? Pegou Jesus, levou ele, pôs lá em cima e falou: te dou. Não, ele era para saltar, né? De lá. Mas ele levou Jesus e pôs num lugar alto e falou: te dou tudo isso aqui, cidades bonitas e reinos do mundo, se você ajoelhado me adorar, prostrado me adorar. Quer dizer que é tudo dele? Que ninguém dá uma coisa que não é dele. O domínio do mundo é dele. Te dou tudo isso aqui, os reinos do mundo. Esses reinos pervertidos, toda classe de governo com perversão, isso tudo é trama do diabo. Te dou tudo se você prostrado me adorar. E ele é poderoso. Ele pegou Jesus, levou Jesus, pôs lá em cima. Você não admira dele fazer coisas fortes com você, não. Mas nem por isso ele é vencedor. Nem por isso ele é vencedor. Jesus sempre ficou atrás da palavra. Ele dizia: está escrito. Jesus dizia: mas também está escrito. Ele dizia: faz dessas pedras virar pão. Jesus dizia: não, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você lança daqui abaixo, que está escrito que a seu respeito, que os anjos te segurará. Ele disse: não, mas está escrito, não tentarás ao Senhor seu Deus. Jesus venceu o diabo com o que estava escrito. E o crente vence a Satanás com o que está escrito, na palavra de Deus.
Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Senhor Deus, nos abençoa, meu Deus, nesta hora enquanto prosseguimos. Já falamos muito, Senhor, mas eu quero tomar alguma coisa mais, que o Senhor nos ajude a aprender nessa noite. Isto é para a tua honra e a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então é Daniel 12, né? É Daniel 12, é Daniel falando que haveria um tempo de aflição, angústia, qual nunca houve. Aí o anjo estava falando assim para Daniel: naquele tempo levantar-se a Miguel, né? Se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Então Daniel estava falando que seria um tempo de grande angústia, qual nunca houve. Nós estamos para entrar nesse tempo. Irmãos, nós estamos para entrar nisso. Deus está encerrando com esses gentios. Às vezes você fica assim, mas por que essas coisas tão difíceis? Por quê? Por que está difícil assim de ser cristão? É porque nós estamos naquele momento que Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos nessa hora. Às vezes você está perguntando assim, mas por que está tão difícil assim, está tão frio? Crente tem muito. Crente formal, igreja denominacional, denominações cheias, abarrotadas, com todo tipo de crença, todo tipo de fé, e tudo enquanto é tipo de doutrina, está cheio o mundo. Crente tem muito, mas cristão, meu irmão, está difícil de ter cristão nessa hora. Está quase impossível de ser cristão. Se você for olhar para a Bíblia, como os cristãos do passado caminharam, tanto foi que eles andaram pelas cavernas da terra, escondido, o mundo ficou em tal condição que não dava condição para ele ser cristão. A história mostra que lá no concílio de Nicéia, quando Constantino reuniu com a igreja católica e os chamados cristãos naquela era, no ano 325, depois da morte de Jesus, e que a igreja católica chegou lá no concílio de Nicéia e falou: bom, esses crentes podem prosseguir, nós não vai matar mais não. Já matamos Pedro, já matamos Paulo, já matamos Tiago, já matamos 68 milhões de cristãos, desses seguidores de Jesus. No ano 325, converteu um político chamado Constantino e reuniu eles e falou: vamos parar com essa matança, vamos ser unidos, vamos unir. A igreja católica falou: então, a Roma, vocês não se enganam não, viu, irmão? Ela passou de Roma império, deixou os Césares e passou a ser Roma papal, para cumprir Apocalipse 13. Sua cabeça ferida de morte foi curada. No ano 325, no concílio de Nicéia, ela falou: tá bom, então esses cristãos aí, eles vão poder prosseguir o culto deles. Só que tem uma coisa, eles vão falar para o povo que Deus é 3 pessoas, 3 corpos. Um mais velho, um mais novo, uma pombinha que é o Espírito Santo. Viu, Constantino? Se eles aceitarem isso, o Constantino politicão estava lá, crente, convertido. Se eles aceitarem isso e falar para o povo que Deus é 3 pessoas, e tem outra coisa que eles vão fazer: eles vão deixar de batizar em nome de Jesus e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eles aceitarem essa condição, nós vamos parar com a perseguição, eles podem prosseguir. Aí Jesus falou assim que o engano viria, seria tão enganoso que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. E João falou assim: filhinhos, o anticristo, o espírito do anticristo que já está no vosso meio,
Paulo falou assim: eu temo que após a minha partida se levante lobos vorazes. Porque Paulo sustentava o evangelho correto. Paulo batizou o povo em nome de Jesus. Chegou a rebatizar em Atos 19. Pegou o povo que João Batista tinha batizado e rebatizou eles. Atos 19. Ele mantinha doutrina para as mulheres. Ele mantinha a ordem da igreja. Ele tinha comissão do apostolado para os gentios, para as nações que não era Israel. Ele estabeleceu a Santa Ceia. Com pão asmo, vinho puro e lava-pés. Não com suco de uva e nem sem lava-pés. Porque ele falou assim que uma viúva, para ser atendida na igreja, levar uma sacola, receber ajuda de uma viúva, ela tem que ser realmente viúva, de uma certa idade, e que tenha lavado os pés dos santos. Observa o que Paulo ensinou para Timóteo. Para ser ajudada na igreja, ela tem que ser realmente viúva, que foi esposa de um marido, ela não pode ter menos de 60 anos, e que tenha lavado os pés dos santos. Foi assim que Paulo estabeleceu a Santa Ceia, com lava-pés, do jeito que Jesus fez na última ceia. São João 13. Mas já tinha matado Paulo, já tinha matado Pedro. Agora a igreja estava fraquinha na era das trevas. Na martiriologia romana mostra 68 milhões que morreram por causa desse nome de Jesus. E Jesus falou: sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mas aí no ano 325, no concílio de Nicéia, eles reuniram. É sempre concílios ecumênicos, sempre dá isso. E nós estamos na boca de mais um que vai enfechar tudo. É Apocalipse 13, e formar uma imagem à besta. Viu, irmãos? Isso é só um profeta que podia mostrar isso para nós. Mas nós estamos na boca de mais um concílio ecumênico no mundo. É para enfechar tudo, e a cabeça disso tudo vai ser a Roma. Aí eles disseram: nós aceita agora então batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizer para o povo que Deus é 3 pessoas. Aí seguiu livre. Mas Deus falou assim: eu restaurarei nos últimos dias. Porque os discípulos interrogaram Jesus, falou assim: por que Elias tem que vir primeiro, Senhor? Por que quando chegar o fim, a hora do fim, por que diz os escribas que Elias tem que vir primeiro? Ele disse assim: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá, era no futuro. Aí eles dizem: mas é João Batista aquele Elias. Mas João Batista já tinha vindo. Aí Jesus falou assim: Elias virá e restaurará. João Batista já tinha vindo. Aquela profecia é dupla, com diferença de 2000 anos, um evento do outro para se cumprir. Porque o espírito de Elias repete 5 vezes na terra. Ele trabalhou tão bem da primeira vez que ele repete 5 vezes. E sempre que Elias vem, encontra as mesmas circunstâncias na terra. Quando o primeiro Elias chegou, ele trabalhou tão bem, viu, irmãos? E ele encontrou um Acabe pervertido, casado com uma Jezabel, uma mulher pervertida que não era nem de Israel. E aquela mulher pervertida simboliza uma igreja pervertida. E aquele Acabe governo simboliza o Estado. É o Estado casado com a igreja, porque mulher na Bíblia sempre fala de igreja. Quando você vê falar mulher na Bíblia, é igreja. Quando você vê lá em Apocalipse uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, aquilo é uma igreja. Mulher na Bíblia é igreja. E aquela Jezabel representando uma igreja pervertida. E o Acabe o Estado.
negociando os dois, e a igreja trabalhando para o Estado, fazendo obra filantrópica e fazendo obra de Estado. Não, a igreja não foi posta para fazer o papel do Estado. Ela tem um papel espiritual. E o Elias chegou, e a Jezabel pervertida, Israel naquele estado, ele deu duro contra aquilo, e os filhos de pouquinho naquele tempo, que eles chegaram a desaparecer. Elias falou: Senhor, só eu fiquei, me mata, porque olha que situação que está, mataram os teus profetas, só eu fiquei, Senhor, olha que situação, tudo pervertido. Deus deitou ele, deu água para ele, deu comida para ele, deu sono para ele, depois levantou ele: Elias, coma mais, beba mais, você está cansado, você está esgotado. Tem hora que Deus precisa pôr a gente para descansar um pouquinho. Ele te põe para descansar um pouquinho. Às vezes você está muito fadigado, você está esgotado. Elias também passou por isso. Come, bebe, Elias, porque você ainda tem uma caminhada longa para frente. Senhor, mas todo mundo morreu, só eu fiquei. Ele falou: não, Elias, tem 7.000 escondidos por aí. Senhor, não tem mais ninguém, não resta ninguém mais que sustente a verdade do Senhor. Aí Deus falou: não, Elias, tem 7.000 por aí, fica quieto, porque eles estão por aí, eles creem igual você crê. Da mesma maneira, eu os guardei, 7.000 que não dobraram seu joelho. A situação é essa em dias de Elias. Aí o segundo Elias veio, porque falou: dá-me porção dobrada do seu espírito. Mas quando ele chegou, ele encontrou de novo um Herodes casado com Herodias. Encontrou de novo o Estado e a igreja casado de novo, só que dessa vez estava mais aperfeiçoado. Aquela igreja já tinha uma filha, e a filha dançou na presença do rei, do Estado, e agradou o Estado, e o Estado fez oferta para ela: te dou até a metade do reino. E o profeta mostrou esta igreja mãe de Apocalipse 17, que tem suas filhas hoje, é a mãe das abominações da terra. Irmãos, vocês me perdoam, eu tenho aqui a linha de Daniel, não sei como que eu faço para entrar. Agora eu preciso terminar a linha de Elias, né? Para mim entrar na linha do Daniel. Elias 5 vezes na terra. Então estava lá o quadro mais aperfeiçoado. Aí depois, irmãos, eu acho que eu saltei. Vocês sabem que eu estou falando de João Batista, né? Ainda teve um Elias antes disso, chamado Eliseu. O Eliseu foi a segunda manifestação do espírito de Elias. Mas quando a terceira manifestação, isso não é espiritismo e reencarnação, não. É o ministério de Deus que operou em Elias, o Espírito de Deus que operou em Elias primeiro, se repetiu nos demais homens. Não é reencarnação, não. Porque Eliseu falou assim: quero porção dobrada do seu espírito, e ele recebeu. E ele ficou tão cheio do poder de Deus, ele ficou tão cheio daquele poder de Elias, que quando ele morreu, ele foi posto na tumba, e ficou lá, e os seus ossos ficaram lá, e um dia Israel estava guerreando contra o inimigo, e o combate estava forte, um soldado morreu. No combate, eles pegaram aquele soldado, lançou naquela tumba aberta em cima daqueles ossos. Quando o soldado caiu lá, ele pulou em pé. O poder de Deus ainda estava nos ossos de Eliseu. O soldado caiu lá e pulou em pé, ainda tinha poder vivificador. Porque ele falou: quero porção dobrada do seu espírito. Mas aí veio o terceiro, João Batista, precursando a primeira vinda de Jesus, Malaquias 3, eis que eu envio meu anjo diante da minha face. É Malaquias 3, predizendo João Batista, encontrou um Herodes, um Herodias, e agora já tinha filha. Eu já falei disso, o Estado e a igreja. João Batista encontrou isso antes da primeira vinda de Jesus. Elias
Agora você lê São Lucas, e o anjo que apareceu para Zacarias e Isabel, para Zacarias no templo, falando que Isabel teria um filho, que era João Batista, que é o terceiro Elias. O anjo falou assim: ele virá em poder e virtude de Elias. Aí a quarta vez, onde está o quarto ministério de Elias? Não é Malaquias 3, é Malaquias 4. Antes do grande e terrível dia do Senhor, eu vos envio o profeta Elias. Aí os discípulos perguntaram lá no dia de Jesus, Jesus falando de pedra, não ficar sobre pedra. E eles falaram assim: por que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? São Mateus 17:11. Jesus falou assim: em verdade Elias virá primeiro. Aí você lê aquela escritura hoje, eles dizem: mas isso é João Batista. Mas Jesus falou assim: Elias virá. João Batista já tinha vindo, ele já tinha até morrido na prisão. Jesus falando de uma profecia dupla, com diferença de 2000 anos, o cumprimento de um evento do outro. Ele falou assim: em verdade, antes que não fique pedra sobre pedra, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Lá em Malaquias 4 ele diz assim: a fé dos filhos aos pais, pentecostais, pais apostólicos, nossos pais apostólicos, nós somos filhos, por isso estamos de volta ao evangelho dos apóstolos, ao evangelho de Pedro, de Paulo. Elias teria esse trabalho, e Jesus falou: Elias virá e restaurará tudo isso que a Roma estragou no ano 325, no concílio de Nicéia, falando para o povo que Deus é 3 pessoas, que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elias restaurará isso. Elias virá. Ele falou assim: mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram. Aí ele falou de João Batista, para aquela hora, para aquele tempo. Ele disse: Elias da agora já veio. Mas antes ele disse: mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Restaurar uma coisa que estava estragada. E Malaquias 4 diz assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos envio o profeta Elias. É dia em que os ímpios se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Agora, quando João Batista veio, o mundo não foi queimado com fogo, não. Aquilo não foi grande e terrível dia, não. Aquilo foi dia glorioso, dia de concerto. O anjo do concerto veio. Mas Malaquias 4 é antes do grande e terrível dia do Senhor, para cumprir aqui, Daniel 12, tempo de angústia qual nunca houve. Antes desse tempo de angústia vir, Elias viria para restaurar estas coisas que ficaram perdidas. E onde está a quinta manifestação de Elias? Está em Apocalipse 11, 2 oliveiras que estão diante de Deus. Elas estão lá guardadas, elas virão para os judeus. A quinta manifestação de Elias não é mais para os gentios, porque o Senhor Jesus já levou sua igreja no arrebatamento. Ele leva a igreja no arrebatamento e vai tratar com os judeus, porque Deus não trata com gentios e judeus ao mesmo tempo. Ele parou com os judeus e dispersou eles por todas as nações e enviou Paulo para os gentios. Agora está cumprindo quase 2000 anos para as nações. A igreja se encontra no estado em que está. Como eu disse em princípio, nós vemos o lago congelando. Impossível de ser cristão nessa hora. Vamos ter que sair daqui. Deus está terminando com os gentios para voltar para os judeus. Por isso Israel está lá. Em 1948 se tornou uma nação. 2000 anos espalhados pelo mundo, pagando o preço do sangue de Jesus, caindo sobre a cabeça deles do jeito que eles pediram. Mas Jesus falou assim: o dia que vocês verem a figueira brotar, levantai os vossos olhos, a vossa redenção está próxima.
Eu sentei no escritório de um advogado, mais um irmão, e falou assim: mas a Bíblia tem muita coisa esquisita. Nós sabemos que Jesus matou aquela figueira quando ela não tinha fruto lá, e a figueira continua dando fruto até hoje. A Bíblia é muita coisa esquisita. Um advogado, culto mesmo, um dos melhores da cidade. Eu disse: doutor, aquilo era figurativo. Aquela figueira era Israel. Jesus veio e procurou fruto nela, não achou. Aí ela foi amaldiçoada e morreu. Aquilo é Israel, doutor. Israel pereceu mesmo, espalhou pela terra por 2000 anos, sumiu a nação de Israel. Era figueira que Jesus procurou fruto, não achou. Os discípulos passaram no outro dia e disseram: Senhor, não vê que a figueira morre? Ele demorou mais um pouquinho, pregou outra parábola para eles e falou assim: maldito vocês vêem a figueira brotar, levantai os vossos olhos. Não é maravilhosa a Bíblia? Levantai os vossos olhos, e a figueira brotou em 48. Israel está lá, e eles choram no muro da lamentação, dizendo: nós queremos o Messias. Perguntaram para aqueles velhos na hora de entrar no avião: para que vocês vão voltar para lá, para a Palestina, para morrer? Eles disseram: não, para ver o Messias. Deus está para encerrar com estas nações gentias, abaladas pelo Evangelho. Grandes homens têm se levantado e pregado a palavra de Deus, e está piorando e piorando e piorando cada vez mais. Não querem a verdadeira palavra, querem credos, querem dogmas, querem denominações, pecado, apostasia. E nós estamos vendo o nosso próprio estado. Você que não se assegura não e não diz: Senhor Jesus, me ajude, porque a hora é esta. Deus está parando com essas nações, elas irão na bancarrota cada vez mais. Só tem prostituição e nudismo, e com o nome de Jesus na boca. Um país que tem uma vergonha de falar que é cristão. Você é cristão nada, você é romano. Cristão não. Cristão não anda nu nas ruas desse jeito não. Mulher cristã veste. Uma cristã não corta seu cabelo, não pinta seus lábios, não mostra seu corpo. Mas isso está fracassando dentro da igreja. A palavra não pode manter mais de pé, porque os líderes, os pregadores querem saciar os seus ventres. Nós estamos nesta hora, mas Deus está encerrando com essas nações. Israel está lá chorando em aperto, com o OLP lá dentro, com o Vaticano fazendo pacto com eles, para cumprir Daniel 9. O príncipe que viria, faria um pacto com eles e depois usaria de engano. É para cumprir as 70 semanas de Daniel. Na metade da semana ele romperia o pacto. As nações estão aí, as denominações estão aí unidas. Você ouve um programa no rádio, você ouve um pastor pregar: os lares espíritas, os católicos, todo mundo venha. Venha, mas não com suas bagagens denominacional. Venha para a palavra. Que ecumenismo é esse? Que coxa de retalho é essa? Isso não está unido não, está costurando uma na outra, mas cada um com sua cor. Mas se é laço do diabo, está predito na Bíblia. Apocalipse 13. Uma imagem à besta. E Deus está olhando isso, e as coisas estão indo como tem que ir. Ele tem enviado profetas. Israel está lá chorando.
tudo se cumprindo diante dos nossos olhos, ou você está com remela no olho, precisa de um óleo quente de mão pelada. Está diante dos nossos olhos. O que é que nós podemos fazer dentro da sua casa, com sua própria carne, que luta contra você? O diabo quer que você fique, e te assegura, e te prende, e põe medo, e te põe em tropeço, porque ele sabe que está chegando a hora de Jesus vir e tomar sua igreja nos ares. Ele está fazendo tudo que ele pode, pondo marido contra esposa, esposa contra marido, sogra contra nora, pai contra filho, aquela confusão, irmão contra irmão, e ciúmes, intrigas, e disputa por posições, e tanta coisa. Israel está lá dizendo: nós voltamos para ver o Messias. Queremos ver o Messias chorando no muro da lamentação. A abominação da desolação está lá, no lugar em que se não deve estar. Daniel disse assim: quem lê entenda. A mesquita de Omar está lá plantada no lugar do templo de Salomão. E para acabar, o Papa está entrando lá ainda com seu acordo. Abominação desoladora. A Bíblia diz: Jerusalém será pisada pelos gentios, será pisada por todos os povos, até que se complete o tempo dos gentios. O tempo dos gentios está findando. Por isso nós estamos vendo a situação da maneira que está. Você será feliz se você tiver graça de entrar nos pés de Deus nessa hora. Você pode dizer: mas o que é que está acontecendo? Está acontecendo é isto mesmo. É isto mesmo. É que serão poucos chamados. Como é que é? Hein? Escolhido, como é que é? Me ajuda? Muitos chamados e poucos escolhidos. Mas Deus já enviou o mensageiro de Malaquias 4. Ele já mostrou o engano que a Roma traçou, e está traçando, vai culminar num concílio ecumênico. Viu, irmãos? Uma união falsa, cada um com sua cor, cada um com sua doutrina, só costurando uma coisa na outra. Nós precisamos nos unir, sim, na palavra de Deus. Se você ficar com a palavra de Deus, eu fico com você. Mas se você não ficar com o que a palavra diz, eu não fico com você. Começar do batismo. Mas aí, irmãos, Elias, será que vocês vão aguentar eu entrar na linha do Daniel? Não vai dar, né? Mas aí Elias virá pela 5ª vez. Porque Israel, ele crê nos seus profetas. Deus guardou 2 lá para eles. Porque o profeta desta era, o irmão William Marion Branham, ele disse assim que é um quadro muito dolorido ver Israel sendo cegado. Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Mas Deus faz. E ele tipificou isso lá no Velho Testamento. Israel falhou em conhecer Jesus como Messias. Isso era propósito de Deus, para sobrar para nós, gentios. A Bíblia fala tanto que assim: fui achado dos que não me buscavam. Os profetas do Velho Testamento mostraram isso. A Bíblia no Velho Testamento estava mostrando que os judeus seriam cegados por Deus para sobrar para nós a salvação. Porque Deus não trata com judeu e gentio ao mesmo tempo, não. Isso está mais do que provado na Bíblia. E o Velho Testamento mostrou, irmãos, quando José levou seus 2 filhos lá para Jacó abençoar, Jacó o patriarca, José levou seus 2 filhos, o primogênito que é Israel, símbolo,
O primogênito, eu me esqueci o nome deles lá, era Manassés e Efraim. Os dois filhos de José. José levou Manassés e Efraim. Eu creio que Manassés era o mais velho, tipificando Israel, primeiro. Efraim tipificando gentios, os últimos, não é? Que somos nós. Os primeiros são os derradeiros serão os primeiros. A Bíblia encaixando com a Bíblia. Então José chegou lá para Jacó já velhinho, encostado na ponta do seu bordão, e chegou aqui, papai, os dois filhos para o senhor abençoar. A benção maior era do primogênito, na mão direita. Aí, e o mais pequeno recebia a esquerda, uma bênção menor. Isso era a lei do Velho Testamento. Mas o Velho Testamento tudo aponta para Jesus, aponta para o que Jesus ia fazer. Jesus está lá no Gênesis, no princípio da Bíblia, no cordeiro que foi morto. O profeta diz: eu creio que aquilo foi cordeiro, que tirou sua pele para cobrir Adão e Eva. Ele está no meio da Bíblia e ele está lá no fim da Bíblia. E vocês não pensam que quando Abel matou um cordeiro e pôs em cima da penha, aquilo já era Cristo? Então José traz os dois filhos. Quando chega lá na hora, a mão direita em cima do mais velho, mas Jacó vai e cruza as mãos, põe a mão direita, a benção maior, em cima do mais novo, e a mão esquerda, a benção menor, em cima do mais velho. José falou: assim não, meu pai, assim não, o mais velho é esse aqui, ó. Descruza a mão. Ele falou: não, meu filho, Deus cruzou minhas mãos. O profeta desta era veio e falou assim: aquilo era judeus e gentios, era salvação vindo para nós os gentios através da cruz. Cruzou as mãos. Era salvação para gentios através da cruz. Lá estava simbolizado. Mas gentios, vocês têm pisado, o tempo tem chegado. Deus vai voltar a tratar com o judeu. Por isso ele está lá, 2000 anos disperso. Mas Deus levantou Hitler, levantou Mussolini, com braveza, com espírito ruim, matou o judeu para fazer sabão. Mas quando acabou no fim, as nações deram um pedaço de terra deles para eles. Isso era Deus agindo. A Bíblia diz que por causa de um eleito, Deus move reinos. Por causa de um filho seu, Deus move nações. Deus move ditadores. Israel está lá chorando, dizendo: nós queremos o Messias, numa pressão terrível de todos os povos. O Ismael está lá no pé do Isaac ainda até hoje. Aqueles árabes. A coisa está lá. E Deus tem dois profetas, porque eles creem nos seus profetas. Quando esses dois profetas chegarem lá e disserem para eles: aquele Jesus que seus pais mataram, verdadeiramente ele é o Messias. E quando os judeus verem os sinais que aqueles dois profetas, Apocalipse 11, vai fazer lá, eles vão conhecer eles e dizer: esses são profetas nossos, é Moisés e Elias. Esses dois é Moisés e Elias, porque lá no passado Moisés fez a água virar sangue. E o Apocalipse 11 diz que eles vão chegar lá e fazer a água virar sangue. Vai ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes eles queiram. O profeta desta era falou assim: quem fez isso no passado foi Moisés. E judeu conhece Moisés. E o profeta falou assim: eles vão dar um tempo duro para essa besta velha, para essa Roma velha. E tanto é que no final da profecia deles, 3 anos e meio, a besta vai lá e os mata e os vence, porque eles terminaram sua profecia, porque eles judiou dela. É por isso que ela está indo lá fazer pacto com os judeus, é para entrar lá. Ela vai estar lá, ela vai estar lá, ela vai estar lá dentro.
É para Moisés e Elias chegar e desafiá-la. Tempo de angústia qual nunca houve na terra, e as nações vai estar brigando aí, e enrijecendo, e levantando exército, o reino do norte se levantando, que é a Rússia, o reino do oriente com uma multidão de soldados incontável, diz a Bíblia que é a China, tem o maior exército do mundo hoje. Eles estarão enrijecendo até que chegue a hora do Armagedon. Quando chegar a hora do Armagedon, que é lá em volta de Jerusalém, quer dizer, Monte Megido, aí virá o reino do norte, as águas do rio Eufrates secaram para passar o exército do oriente, e Deus vai fazer essa terra virar cinza, porque aí ele já levou sua igreja no rapto, ele já tirou 144 mil de Israel, que é 12 mil de cada tribo, através de Moisés e Elias. Agora você lê Apocalipse 11, eles ferem a terra quantas vezes eles querem, e cerra o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Quem fez isso no passado? Elias, cerrou o céu 3 anos e meio. Aí o mundo religioso diz hoje, é Moisés e Enoque, mas não é não, é Moisés e Elias. Agora, por que é que você pode dizer que é Moisés e Elias, pastor? Porque o profeta nos mostrou pela Bíblia que Moisés era um tipo de Cristo. Quando o povo rebelou e Deus ia destruir o povo, Moisés parou na brecha e falou assim, não Senhor, não mata o povo não, porque que as nações vai dizer? Passa por cima de mim primeiro, me mata. Aí Deus aplacou, ouviu Moisés, respeitou Moisés, era o Espírito de Cristo em Moisés. Isso não é glorioso, irmãos? Isso não é maravilhoso? Agora essas coisas é frutos de correção na escola dominical. Nós precisamos ser corrigidos para depois ser abençoados. Preciso ordenar o altar, preciso ordenar a casa, preciso ordenar a vida, para que a bênção de Deus venha. Moisés era um tipo de Cristo em tudo, e aí quando foi lá na hora da sua morte, ele morreu, foi sepultado no vale, mas Judas escreveu no Novo Testamento que Satanás lutou com o arcanjo Miguel, caçando o corpo de Moisés e não achava, e o arcanjo disse assim, o Senhor te repreenda. Ele procurou a sepultura de Moisés e o corpo de Moisés não achou. Agora nós sabemos que Elias foi para o céu no carro de fogo, simbolizando o arrebatamento da igreja. Está lá. E Moisés, ele ressuscitou, ele era um tipo de Cristo, ele morreu, mas ressuscitou. Como é que você pode falar isso, pastor? É porque muitos anos mais tarde, no Monte da Transfiguração, Jesus estava lá, Pedro, Tiago e João viu Moisés e Elias conversando com ele, vivos. É a Bíblia respondendo Bíblia. Eles estão vivos lá conversando com Jesus, com respeito a tudo que ia acontecer, a morte de Jesus e tudo. Pedro, Tiago e João viu isso no Monte da Transfiguração. E ainda agora eles estarão vindo lá para Israel. E vai dar um tempo tremendo lá, e as nações vão ter 3 anos e meio de grande angústia, qual nunca houve. Daniel chamou de tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Apocalipse chamou de 42 meses, que é o mesmo 3 anos e meio. Ou 1260 dias, que é os mesmos 3 anos e meio. Mês de 30, porque é calendário hebraico, calendário bíblico, calendário romano é enganoso, para cumprir Daniel que falou assim, ele cuidará em mudar os tempos, e ele fará um calendário romano, Juliano é enganoso, mês de 31, mês de 30, mês de 28, mês de 29, Daniel falou assim, ele cuidará em mudar os tempos, e a lei, mas 3 anos e meio, é hebraico, é bíblico, e o profeta disse, isso vai cumprir como 2 mais 2 são 4, 5 manifestações de Elias. Onde que está a igreja, irmãos?
Onde que nós estamos? Nós estamos margeando o arrebatamento. A esposa está para ir para casa com o esposo. A igreja, a esposa do Cordeiro, está para ser levada para as bodas do Cordeiro. Ela já casou no cartório, ela já foi lá, já recebeu o nome dele. Já passou a assinar senhorita fulana de tal dele. De Jesus. Batizada em nome de Jesus Cristo. Para ir morar com ele em casa. No lar celestial. Não é isso que o marido faz? Dá o nome, a assinatura dele para a mulher, para a moça, depois a leva para casa? Isso é um símbolo do celestial. E Daniel sabia dessas coisas. E o anjo disse assim para ele, só um pedacinho da linha de Daniel. Tu, porém, Daniel, era falando com Daniel. Tu, Daniel, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Paulo veio em Hebreus 11, e diz que eles sem nós não foram aperfeiçoados. Estão esperando por nós. Daniel ainda está esperando para receber seu total galardão. Você vai, Daniel, persevere. Você que viu o fim dos gentios e o final dos gentios. Você, Daniel, que viu uma estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e as pernas de bronze, as pernas e os pés de ferro e barro, e uma pedra caiu nos pés da estátua, bem no reinado de ferro e de barro, e a esmiuçou. Uma pedra cortada sem mão das montanhas, veio das montanhas. Isso é o reinado gentílico que está terminando. O profeta ensinou para nós, aqueles pés de ferro e barro é Roma, é o reinado romano. Ele falou até o nome de 2 governadores que significa barro e ferro, Khrushchev e Eisenhower. Mostrou tudo, clarinho. Nós estamos nesta hora, estava introduzindo esse reinado. Nós estamos nesse instante, mas Daniel disse assim que a pedra cresceu e encheu a terra. E é um reinado que jamais passará. Esse é o reinado do Senhor Jesus Cristo. Tu, porém, vai, Daniel. Você que enfrentou tempo difícil, Daniel. Você que em Babilônia resolveu ficar crente. Você que lá no reinado, onde não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha Bíblia, não tinha moça crente para você casar, não tinha nada, você só tinha 3 companheiros junto com você, mas você disse: eu vou permanecer um crente, vou permanecer um cristão. Você, Daniel, você vai repousar e receber seu galardão. Que será de nós se não permanecermos nesta hora que está quase margeando o outro lado? Por que é que você vai deixar a sua cruz? Por que é que você vai trocar por alguma besteira? Lute, vença, chega do outro lado. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, rogo ao Senhor que nos leve para os nossos lares, com o seu povo abençoado, Senhor. Guarda a sua igreja em suas mãos. Senhor meu Deus, dá força para os seus filhos. Ó Senhor, conceda graça para lutar cada dia mais. Ajuda-nos a deixar as nossas carnalidades, nossas friezas, nossas negligências, e dizer: que arma eu tenho na minha mão? Como posso eu negligenciar isto? Senhor, me ajuda. Senhor, me dá coragem para ser um verdadeiro pai de família, um verdadeiro esposo, um verdadeiro filho, uma verdadeira filha,
um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados. No nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus, para a tua honra e a tua glória, nós te rogamos. Eu amo, porque primeiro me amo e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Você ama Jesus Cristo? Glória a Deus. Você quer lutar nessa batalha? Você quer ser um crente fiel, prudente? Quantos de nós às vezes estamos precisando ficar mais prudentes, irmão? Mais prudentes neste caminho. Talvez você não está sabendo o que é que você tem em sua mão. Tome cuidado, é algo poderoso. Deus te ajude, Deus te encoraje. Você diga: me dá coragem, Senhor, para ser um cristão mais prudente nessa hora. Tomar a sua palavra, me ajuda a fugir das coisas do mundo, Senhor. Eu estou ficando tão envolvido, tão esquecido, tão emaranhado nas lutas que Satanás tem trazido, luta de salário, luta de família, luta de doença, luta de dúvida na mente. A mente é o campo de batalha de Satanás. Luta com espíritos de cobiça, de adultério, e se envolvendo e se enrolando. Mas você pode saltar nessa hora pelo poder de Deus e dizer: eu quero escapar dessas coisas, Senhor. Me dá coragem para tomar a minha cruz. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Toca, irmão. Toca o órgão, a guitarra, o contrabaixo, e você louve ao Senhor no seu coração, honre ao Senhor Jesus. Quem sabe você tem até que dizer: me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, eu tenho sido negligente, o Senhor tem feito tudo. Glória a Deus. Pode solar, irmãos. Deus te abençoa. Abençoa seu irmão nessa hora, abençoa seu irmão, sua irmã.